Olá, a graça e a paz, tudo bem? Estamos aqui, né, depois de algum tempo, para continuarmos a nossa aula sobre Eliseu, que foi o discípulo de Elias, né? A última aula nossa, nós vimos que Deus deu autoridade a Eliseu e Eliseu mandou, Deus permitiu que os ursos saíssem da floresta e matassem aquelas 40 crianças, né, que desrespeitou Eliseu, chamando ele de careca, chamando ele de feio, né, de calvo. Então, nós temos que o quê? Respeitar a autoridade de Deus investida no homem, que é nosso pai, nossa mãe, professores, nossos pastores, os nossos líderes de igrejas, né? Então, nós vamos continuar aqui. E o nosso versículo de hoje, para memorizar, é Mateus 6, 8. Ele fala assim, ó: porque o seu Pai Celeste sabe do que vocês precisam mesmo antes de pedirem. Porque o seu Pai Celeste sabe do que vocês precisam mesmo antes de pedirem. Mateus 6, 8. Hoje nós vamos ver a lição sobre Eliseu e a Sunamita. A Bíblia não relata o nome dessa mulher, mas ela é chamada de Sunamita porque ela vem da cidade de Sunem, lá onde eles moravam, né? Aí conta que naquela época Elias e Eliseu tinham os discípulos que eles ensinavam, né, para praticar a palavra de Deus, assim como os pastores fazem com os discípulos deles aqui na igreja, fazem estudos, né, para eles falarem da palavra de Deus, crescerem um pouco mais, não em tamanho e largura, mas espiritualmente, tá? Aí, mas tem uns que crescem, fica assim bem ressechado, gordão. E pode que um desses discípulos morreu. Pode que eles eram o marido dessa mulher, Sunamita. E ela tinha 2 filhos. E esse homem devia, né? Porque ele trabalhava e a gente compra. Vocês sabem que hoje nós não temos dinheiro para comprar tudo à vista, né? Os nossos pais trabalham, os pais de vocês trabalham e vai pagando as contas devagarzinho, né? Paga a conta de água, luz, gás, roupa, supermercado. Aí o marido dessa mulher morreu e ela não trabalhava, ela cuidava só da casa e dos filhos. Aí ela ficou desesperada, porque ela não tinha ninguém mais para ajudá-la. E ela correu a quem? Ao profeta Eliseu. Ela e seus 2 filhinhos aqui, ó. Eles tristes, né, chorando porque o pai tinha morrido e eles não tinham mais nada em casa. Tinha um pouquinho de azeite só. E ela foi lá no profeta Eliseu, contou para ele, né, que os credores queriam o dinheiro, estavam impacientes querendo o dinheiro e ela não tinha como pagar. Aí eles falaram assim, que iam pegar os 2 filhos deles e fazerem como escravos. E naquela época a lei permitia que isso fosse feito, sabe? E ela ficou muito triste. Ela chegou ao profeta Eliseu, contou para ele o que estava acontecendo, que o marido dela tinha morrido, ela tinha ficado sozinha com os filhos, com a dívida. E ele pegou e falou para ela assim: o que você tem na sua casa? Ela falou assim: um pouco de azeite em uma vasilha. Aí ele pegou e falou assim: vai e pede aos seus vizinhos tudo, muitas vasilhas, e não poucas, pedem muitas vasilhas emprestadas a eles. E vai. Aí ela foi, pediu os filhos dela para ajudar, eles foram, pediram os vizinhos, vasilhas aí, ó, eles estão dando. Naquela época tinha muita vasilha feita de barro, sabe? Igual filtro de colocar água. Aí ele foi lá, pediu muitas vasilhas aos seus vizinhos, que era o que ela tinha em casa. O que ela tinha em casa? O resto de azeite. Aí Eliseu falou para ela: vai
pega as vasilhas, não poucas, fecha a porta e entre para dentro com seus filhos e vai despejando o azeite que está nas vasilhas. E cada um que for enchendo, você vai colocando de lado. E ela foi despejando, 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 até que o que aconteceu, as vasilhas acabaram, né? Aí ela pegou e foi correndo, né? Alegre, feliz, satisfeita, contar para Eliseu. E ela foi, vendeu o azeite, pagou o credor que estava devendo e viveu do resto do dinheiro. E o que a gente aprende com essa lição? Deus tinha um plano na vida dessa viúva. Por quê? Porque o marido dela foi fiel a Deus, ela e seus filhos foram fiéis. Ela não saiu chorando, contando para um vizinho aqui, contando para um vizinho ali, contando para outro, contando para outro, não. Sabe o que ela fez? Ela foi direto ao homem de Deus, ao profeta de Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando tivermos um problema, temos que ir direto ao homem de Deus. Não podemos sair contando para um, para outro, para outro, para outro, não. Vai lá e conta. Conta para Deus em oração e conta para o homem de Deus. Que Deus vai resolver o nosso problema, né? Como Deus resolveu o problema da sunamita. Através de quem? De Eliseu. E Deus pode resolver os nossos problemas. Assim como falou no nosso versículo, que o nosso Pai Celestial sabe de tudo que pedirmos, de tudo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos, mas nós temos que pedir. Deus tem prazer em nos ver diante dele pedindo, suplicando para ele aquilo que precisamos. Ele sabe do que precisamos, mas ele tem prazer em ver nós fazermos isso. Tá bom? Que nós possamos obedecer aos nossos pastores. Agora, uma coisa boa demais. Se vocês lembram do Júlio César, né? O desejo que ele tinha, uma coisa que ele queria demais, era batizar. Ele sempre tinha esse desejo. Eu creio que ele sempre orava a Deus. E vai ser concedido a ele agora. E ao Luiz Henrique, no dia 11 de outubro, eles vão ser batizados. Agora eu tenho umas perguntinhas aqui para vocês, ó, 6 perguntas que eu quero que vocês vão me responder durante a semana, tá bom? Nós não temos o livro ainda, a tarefinha, a tia ainda vai arrumar, porque nesse tempo agora tá meio assim difícil, mas vamos conseguir. As perguntas, vai aí, Júlio César, ó, vai anotando. Perguntas de revisão. O que aconteceria com os filhos da viúva se ela não pagasse a dívida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quem Deus usou para ajudar a viúva com sua necessidade? A terceira. O que a viúva tinha em casa e que Deus usou para suprir a sua necessidade? O que a viúva tinha em casa? Um resto de azeite. E esse resto de azeite, Deus fez o quê? Supriu a necessidade dela. É uma coisa que você tem em casa que Deus pode te ajudar, né? A quarta. Uma pessoa que não tem Jesus, qual é a sua maior necessidade? A quinta. Como Deus supriu a nossa necessidade de ter o perdão de nossos pecados? A sexta. O que Eliseu disse que a viúva deveria fazer? Essas são as 6 perguntas que eu quero que vocês me respondam durante a semana. Vocês têm até sábado para responder, ok? Um beijo, um abraço, até mais.